E o Corinthians sondou Guilherme Arana de novo. O vídeo de hoje do canal da Nicola traz detalhes dessa história e fala também sobre a oferta que o Cruzeiro nega, mas que aconteceu, do Palmeiras por Matheus Pereira. Preciso te atualizar também sobre os clubes brasileiros que querem Gabriel Veron. Nessa lista está o São Paulo. Já o Flamengo ficou bem distante de contratar o Jorginho. Quero te trazer uma atualização importante. Por último, mas não menos importante, bora falar sobre Rony no Fluminense. Tem o Vasco escapando de condenação na FIFA, uma briga entre jogadores de Cruzeiro e Atlético fora dos campos e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Superbet, patrocinador oficial de São Paulo, Fluminense e América do Rio. Me dei super bem na Superbet, até no empate com sabor de derrota da minha Lusa por 2-2 nesse sábado. Tinha apostado na vitória da Portuguesa, odd de R$4. E a Luz abriu 2-0, mesmo tomando 2-2, consegui vencer a aposta, porque na Superbet vários dos jogos permitem a você vencer a aposta se um placar de 2 gols de diferença for aberto para o time que você apostou. Minhas duas sugestões para esse domingo, estou bem confiante nelas. Primeira com o futebol internacional, vitória do Nottingham Forest contra o Southampton, do Real Madrid contra o Las Palmas, do Manchester City contra o Ipswich Town e da Inter de Milão contra o Empoli. Estou colocando R$100 para voltarem R$311. Já a aposta nacional é no Campeonato Paulista, com o Mirassol vencendo o Água Santa e o Corinthians batendo o Velo Clube no intervalo e no fim do jogo, e com o jogo tendo pelo menos 2 gols. Estou colocando R$100 para voltarem mais de R$300. Essas são as minhas sugestões para você participar na Superbet. É super simples, link no comentário fixo ou na descrição do vídeo. Clica, faz seu cadastro e vem se divertir com responsabilidade. Permitido apenas para 18 anos de idade. Ninguém vai ficar rico, mas dá para a gente usar os nossos conhecimentos futebolísticos para se divertir. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Despedida da Portuguesa do Canindé, que vai fechar para uma grande reforma, aconteceu de forma melancólica. Lusa vencia o Novo Horizontino por 2-0, mas acabou sofrendo 2 gols nas poucas oportunidades que o Novo Horizontino criou na etapa final, e a Lusa se despede do seu estádio sem vitória, público de quase 10 mil pessoas. Já o Betis está perto de anunciar a contratação de Antony, jogador ex-São Paulo, que pertence ao Manchester United. Pequenos detalhes burocráticos estão sendo acertados para um empréstimo do clube inglês para o clube espanhol. Conversei com o Rafael Carioca para esclarecer uma informação que surgiu ao longo do sábado, de que o volante de 35 anos de idade do Tigres está perto de rescindir seu contrato. O vínculo dele por lá termina em maio e existe a chance de uma rescisão antecipada, mas, para isso, Tigres precisaria acertar algumas pendências que existem. Se não acontecer agora, na metade do ano ele fica livre para escolher seu novo clube e a possibilidade de voltar ao Brasil é real. Para completar, o Wendel está fora, está muito perto de fato do Botafogo, volante ex-fluminense que pertence ao Zenit. A operação está praticamente sacramentada, mas o Zenit ainda reluta com a liberação do atleta agora. Justificativa de que o Wendel é peça fundamental na briga do Zenit por títulos. A tendência é que ele chegue apenas no mês de junho para a disputa do Super Mundial de Clubes. Preciso te atualizar agora sobre Flamengo e Jorginho. O volante do Arsenal que interessa ao Fla foi sugerido ao rubro-negro, a conversa deu uma esfriada. Tudo porque o Arsenal está disposto a prorrogar o contrato do Jorginho por mais um ano. O vínculo se encerra em junho e o Arsenal, a pedido do técnico Arteta, sugeriu nos últimos dias ao Jorginho a extensão até junho de 2026. Para piorar, as condições financeiras oferecidas na Inglaterra são bem superiores às do Fla. Ele ganha por lá R$3.200.000 por mês. O Flamengo já havia assinado com um contrato de 3 anos, como pede o Jorginho, mas com cifras bem inferiores. Diante desse cenário, a tendência é de que o Jorginho permaneça na Inglaterra, mais especificamente no Arsenal, e o Flamengo precise mapear outras alternativas para esse setor. Era o Flamengo se antecipando à saída do Pulgar, que pode acontecer agora na metade do ano ou de graça em dezembro, quando termina o contrato do volante chileno, que já deixou bem claro que não tem a intenção de renovar.
Preciso te contar agora sobre uma briga extracampo, fora das quatro linhas, depois do 0-0 entre Atlético e Cruzeiro. Os dois times mineiros se enfrentaram nesse sábado em Orlando, num amistoso pra lá de polêmico, com muitas chegadas, pegadas. Não foi um bom jogo. Depois da partida, o Fabrício Bruno, novo reforço do Cruzeiro, falou o seguinte sobre o Lianco, abre aspas, ele é um cara jovem que muitas vezes passa do ponto numa partida de futebol. Tem coisas desnecessárias. Essa situação de ficar jogando para a torcida é perigosa, fecha aspas. Lianco não gostou e usou suas redes sociais para ironizar o currículo do Fabrício Bruno, que falou como é aquele jogador mais experiente, que está dando dicas e conselhos para o mais jovem. O Lianco escreveu o seguinte, abre aspas, experiência nada. O mais longe que ele foi jogar foi aqui em Orlando, fecha aspas. E esse foi só o primeiro clássico entre Cruzeiro e Atlético que vão se enfrentar ao longo da temporada. E no Campeonato Mineiro, a minha previsão é de que os dois farão, afinal, uma grande decisão. Há enorme equilíbrio entre as partes. Queria saber a sua opinião hoje, quem está mais preparado? O Atlético ou o Cruzeiro? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Bora falar agora sobre o Vasco, que escapou de uma condenação milionária na FIFA. Álvaro Pacheco, técnico português que dirigiu o Vasco em apenas 4 jogos no ano passado, foi à FIFA para cobrar 3,5 milhões de reais. Ele queria que o Vasco pagasse todos os salários que ele tinha direito até o fim do contrato. O Vasco entendia que não prejudicou o Álvaro Pacheco com sua demissão, até porque no mês seguinte ele já estava trabalhando no Al Orobá da Arábia Saudita e com salários maiores. A FIFA concordou com a opinião do Vasco, não houve prejuízo ao Álvaro Pacheco. Dessa maneira, a FIFA optou por dar o Vasco como vencedor dessa disputa. Não há nenhuma pendência do Cruz Maltino com o técnico português, que certamente não voltará tão cedo para o futebol brasileiro. Passagem horrorosa. O Álvaro Pacheco, que também foi demitido lá da Arábia Saudita e nesse momento está desempregado. A saideira sobre o Cruz Maltino, Patrick De Luca, deve ir para o exterior. Está no último ano de contrato no Vasco, não faz parte dos planos da diretoria, recusou recentemente algumas propostas da Série B. Seu empresário Júnior Pedroso conversa com clubes de fora do país. Preciso falar agora sobre Rony. Novela parece estar chegando ao fim e com um final feliz pro Fluminense. Contei para vocês que o Santos havia entrado na parada, demonstrando a intenção de contratá-lo, mas quem está forte mesmo é o Fluminense, aquele com mais capacidade para pagar o salário que o Rony pede. Hoje o atacante do Palmeiras ganha por volta de 1,50 milhão mensais no Verdão. E ele quer sair do Palmeiras para ganhar mais. A partir de 1,3 milhão, 1,4 milhão, o Fluminense num primeiro momento havia se assustado com a pedida do Rony. As conversas esfriaram, embora já existisse um acerto entre o Palmeiras e o Fluminense. Pois bem, nesse sábado o Flu voltou à parada e promete para as próximas horas uma oferta definitiva para se acertar com o Rony em termos e condições melhores do que aquela apresentada na primeira rodada de conversas. A tendência é de que haja um acordo entre o jogador e o Fluminense, como já existe esse acerto verbal entre Palmeiras e Fluminense, 8 milhões de dólares, a tendência é que o Rony se transforme muito em breve em atleta do tricolor, que disputa Libertadores, Super Mundial de Clubes, Brasileiro, Copa do Brasil, entre outras competições. O Santos, que tentou, que se esforçou, que demonstrou a intenção de contratá-lo, acabou esbarrando na pedida salarial do atacante. Bora falar agora sobre Gabriel Veron na mira de 4 clubes e vou incluir o São Paulo nessa lista. A informação me foi passada por uma pessoa próxima ao Gabriel Veron, que acrescentou ainda que Fábio Melo, empresário legal do Veron, estará nos próximos dias na cidade do Porto para discutir com o Porto a liberação imediata por empréstimo do jogador. O Porto relutava com a ideia de empréstimo, pretendia vender o jogador, mas já se percebeu que não haverá propostas em definitivo. Hoje os 4 interessados são Vasco, Santos, Atlético Mineiro e São Paulo. Embora é bom que a gente diga que com os acertos do Coelho e também do Júnior Santos, pode até ser que o Atlético tenha saído dessa briga. O Santos ainda busca alternativas para melhorar seu elenco. O Vasco sofre muito com a falta de um ponta. E o São Paulo, embora não admita negociações de forma pública, essa minha fonte assegurou que houve sim uma consulta tricolor ao jogador, revelado na base do Palmeiras, que esteve no ano passado emprestado ao Cruzeiro, acabou se machucando e não teve tanta oportunidade assim.
Janela no Brasil, só para lembrar, termina em 28 de fevereiro. Já na Europa ela se encerra em 31 de janeiro. Com as poucas sondagens do exterior, a tendência é que o Verón seja de fato reemprestado para o Brasil, mas o Porto vai tentar esgotar as possibilidades antes de efetuar essa negociação, que não é a sua predileção. Preciso falar agora sobre o Corinthians e Guilherme Arana, pauta antiga, mas que ganhou uma novidade nesse sábado, depois que o Atlético Mineiro entrou em campo para enfrentar o Cruzeiro na FC Series. Depois da partida, o Arana confirmou à TNT Sports que o Corinthians o sondou. Mas você, que é corintiano, nem deve se empolgar. Dá uma olhada na declaração do lateral esquerdo. Abre aspas, foi sondagem. Nunca chegou ao ponto de eu decidir o sim ou não. Acho que o pessoal do Corinthians perguntou a minha situação aqui no Atlético, mas nunca chegou no agora é com você, quer ficar ou sair. Mas teve sondagem sim, fecha aspas, disse o Guilherme Arana. Essa sondagem já havia acontecido no ano passado. O Corinthians havia demonstrado a intenção de contratar o Arana. Nova sondagem agora, especialmente depois que Renan Lodge não será contratado. Já havia contado para vocês ao longo dos últimos dias que o lateral esquerdo, ex-seleção que pertence ao Al Hilal, era o jogador dos sonhos para essa posição na atual temporada. Mas com a saída do Neymar do Al Hilal, não vai... A vaga de estrangeiro do Renan Lodge não está ameaçada. Dessa maneira ele continua jogando como titular absoluto no time de Jorge Jesus. Só para completar sobre o Arana, no ano passado o PSG entrou forte na parada, sugerindo ou prometendo uma proposta de 13 milhões de euros, que equivale ao valor da multa rescisória para times de fora pelo Arana. Só que na hora de efetuar a proposta, o PSG não apareceu e o Guilherme Arana permaneceu lá no Galo. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras com duas informações, uma exclusiva a respeito de Claudinho, e é com ela que eu começo. Havia contado para vocês no sábado que o Claudinho era alvo de duas propostas, do Palmeiras e de um time do Catar. O Claudinho já deixou bem claro para os seus representantes que não quer jogar no Catar, a sua escolha é pelo Palmeiras, mesmo com uma perda considerável de salário. Hoje, lá no Zenit, ele tem direito a 7 milhões de euros por temporada, multiplicando por... fazendo as conversões e ou dividindo por 12, dá para dizer que ele tem direito a 3 milhões e 600 mil reais por mês. O Palmeiras já alegou que não tem capacidade para fazer um investimento desse tamanho. O Claudinho está ciente das condições e já concordou com a transferência para o Verdão. Agora, o Fernando Garcia trata de uma possibilidade de negociação entre o Zenit e o Palmeiras. Não dá para dizer que está fechado, mas existe otimismo entre as partes de que o Claudinho pode ser comprado sim pelo Verdão. Em paralelo a isso, o Palmeiras segue observando o mercado e sonhando com o Andrés Pereira. Se o negócio com o Andrés não fechar, aí a negociação com o Matheus Pereira e Cruzeiro pode ser retomada. Mas o Thiago Fernandes, que trabalha na Band em BH, afirmou que o Palmeiras ofereceu 14 milhões de euros ao Cruzeiro pelo Matheus Pereira. A gente está falando de 87 milhões de reais. O Cruzeiro nega a proposta e asseguraria também que se essa proposta chegasse, não seria aceita. Tudo porque o Cruzeiro pagou 6 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Se ele aceita 14 milhões de euros por 100%, significaria vender com 7 milhões de euros, lucro de apenas 1 milhão de euros não faz sentido. A posição do Cruzeiro é, só vai vender Matheus Pereira por 25 milhões de euros. Até porque a ideia não é negociável. Pedrinho BH, inclusive, já chamou o atleta por uma prorrogação do contrato com aumento salarial e fazendo com que os vencimentos dele saltem para mais de 2 milhões de reais por mês. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!